Prezado estudante, é com muito prazer que nós preparamos de todo o nosso coração esse material sobre os anjos, suas classificações, sua ordem e sua natureza. Queremos que o seu coração seja abençoado e também o seu ministério. Vamos começar estudando 3 pontos fundamentais: os olhos da alma, a eternidade e o tempo, os anjos e os homens, com a criação do mal. Depois vamos concluir com 3 pontos também fundamentais, que são a trajetória da pessoa de Satanás, os anjos decaídos e os demônios e os anjos eleitos. Comecemos com os olhos da alma. Por favor, tome a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7. O versículo diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem nele tocareis. Aqui há uma maneira de acrescentar, ou a mania de acrescentar a palavra de Deus, que o diabo é especialista. Diz aí, nem nele tocareis. O versículo diz, para que não morrais. Versículo 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. A primeira contradição diabólica à palavra de Deus na Bíblia. No versículo 5 diz, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Observem que eles já conheciam o bem. O versículo 5 diz claramente, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Agora veja o versículo 6, diz assim, então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Se você ler esse texto, vai observar perfeitamente que numa leitura normal, uma pessoa pode entender, pode observar que talvez ela tivesse, ou eles estivessem com os olhos físicos fechados. Mas observamos claramente que no versículo 6 diz, então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, quer dizer que os seus olhos físicos estavam abertos. De que estaria falando a serpente, a mulher, quando disse, vossos olhos se abrirão, no versículo 5? Agora veja o versículo 7 que diz, então foram abertos os olhos de ambos. Que olhos? Se ela já tinha visto que o fruto da árvore era agradável aos olhos. Entendemos que nesses 3 versículos, versículo 5, versículo 6 e o versículo 7, nós observamos que há outros, ou que existem outros olhos que estão entrando nessa história, ou há outros olhos que nós, os homens, talvez não observamos quando lemos os textos dos versículos 5, 6 e 7. Quero que vocês ponham a sua atenção nesse gráfico que eu vou fazer agora. Observem bem. Acompanhem comigo esse detalhe muito importante. O homem é espírito, alma e corpo. Esta é a visão que nós temos do homem. O homem é espírito, alma e corpo. O corpo possui seus olhos. O corpo possui seus olhos normais. E podemos dizer olhos físicos. Seriam olhos físicos. Esta é a visão. Só que o homem é espírito, alma e corpo. Entre espírito e alma, nós temos o coração. Entre a alma e o corpo, nós temos a mente, que são os 2 véus de separação. Agora observe bem. Os olhos físicos possuem os seus olhos... o corpo físico possui os seus olhos físicos. Quer dizer, o corpo tem um alcance no mundo físico extraordinário através dos olhos. E por isso a mão pode tocar, porque os olhos possuem essa percepção física. Mas nós não temos os nossos olhos abertos no ponto de vista espiritual, porque a alma, nesse caso, estaria cega. Nesse caso,
a alma estaria cega. Então, observe bem esse detalhe da alma estando cega. Agora observe bem esse aspecto da cegueira da alma. Nesse caso, é porque esses olhos estão fechados. Esses olhos estão fechados. Deus, pela natureza do homem, permitiu a si mesmo que não desse essa visão ao homem assim que ele foi criado. Quer dizer, o homem natural passou a existir sem que esses olhos espirituais estivessem abertos para o mundo físico. Quer dizer, a capacidade angelical, no caso aqui dos anjos, a capacidade dos anjos, os anjos podem ver não somente o físico, mas os anjos também podem ver o espiritual. Quer dizer, os anjos têm os olhos para o mundo físico abertos, como também, ao mesmo tempo, com o mesmo olhar, com a mesma mirada, ele pode alcançar o mundo espiritual. Essa capacidade os homens não têm. Essa capacidade é a capacidade que Deus não permitiu ao homem a priori. Isso significa que quando o homem foi criado, basicamente, os seus olhos físicos estavam abertos. Então, quando nós entendemos, e lendo o texto no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 6, diz: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos. Nesse caso, esses olhos aqui, que eu quero que vocês observem, são os olhos espirituais. Nesse caso, ele passa a ter conhecimento do mal. Ele já tinha conhecimento do bem quando Deus o criou. Agora ele passou a ter o conhecimento do bem e do mal. Agora, isto foi uma das coisas que desagradou a Deus. Por quê? Porque a partir desse momento o homem passou a ter, através de Satanás, a ter um conhecimento do mundo espiritual que Deus não havia dado essa capacidade ao homem. E você pode dizer, então Deus foi injusto, por que ele deu essa mesma capacidade aos anjos e não deu essa mesma capacidade ao homem? Muito simples, porque Deus queria que o homem operasse no mundo físico com esta capacitação espiritual que nós chamamos de fé. No lugar dos olhos espirituais, ele tinha que usar a fé. A Bíblia diz que nesse mundo físico, enquanto nós vivemos nesse mundo físico, diz a palavra de Deus que nós não vivemos por vista, senão pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a maneira pela qual o homem teria que agradar a Deus não era simplesmente pela maneira de viver pela vista, mas pela maneira de usar a sua fé. Então, o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quero que vocês observem claramente o sentido desta palavra, os olhos da alma. Então, o diabo, sabendo que o homem foi criado, percebendo que os seus olhos espirituais estavam fechados e que o homem deveria usar a fé, o diabo sabia que ele estava plenamente condenado e através da fé o homem seria vencedor acima de todos os principados e potestades no mundo espiritual. E o diabo sabia perfeitamente que se o homem usasse a fé, ele estava destruído, porque a fé é a nossa potência, a fé é o instrumento pelo qual nós podemos vencer o mundo. O diabo então tentou desviar essa capacidade do homem, a fim de que o homem não usasse a sua fé. Assim sendo, não poderia ser um instrumento de justiça contra Satanás. O propósito de Satanás, então, é levar o homem a desfazer-se dessa capacidade espiritual de usar a sua fé para viver pela vista. Então, ele promoveu várias coisas, entre elas a astrologia, a bruxaria, a feitiçaria, as drogas. Todas essas coisas são instrumentos que o inimigo usa a fim de que o homem tenha aberto o seu mundo espiritual. Quando uma pessoa busca um feiticeiro para conhecer o que vai passar no dia de amanhã, ela está buscando uma abertura independente dos seus olhos espirituais para o dia de amanhã, coisa que ela teria que esperar. Através da fé, ela podia viver e ser agradável a Deus pela atitude da fé que ela tivesse.
Nesse sentido, agradaríamos a Deus se nós deixássemos que a fé tomasse o lugar dos olhos da alma, porque essa era a vontade absoluta de Deus. O segundo ponto, para que conheçamos perfeitamente o mundo dos anjos, é sobre o assunto da eternidade e o tempo. Quero que vocês observem agora o que eu vou fazer em relação a um gráfico para dar uma ilustração especial a respeito do tempo e a eternidade. Vou tirar isso aqui da voz do quadro, e então você creio que já pode anotar. Então, vou tirar isso do quadro e vocês vão observar agora algo muito especial concernente à eternidade e o tempo. Observem bem que nós estamos vivendo no mundo físico. Nós estamos vivendo no mundo físico. A dimensão desse mundo físico na qual nós vivemos, ela está intimamente relacionada a Deus, está debaixo ou submetida a Deus, ou submetida ao mundo espiritual maligno. Mas eu quero que vocês observem bem que entre a dimensão, que podemos dizer, dimensão da eternidade e a dimensão do tempo, elas estão separadas ou são paralelas, e entre elas podemos dar uma dimensão que também faz parte da dimensão eterna, mas que tem acesso literal no mundo físico. Observem bem que essa eternidade de Deus tem acesso não somente nesse mundo, mas nesse mundo. Então, nesse caso, Deus tem acesso nessa parte que eu posso dizer, número 1, a qual nós podemos chamar de regiões celestiais, como tem acesso ao mundo, ao cosmo, ao mundo físico, ou ao sistema do mundo físico. Observem bem esse detalhe. O tempo, naturalmente, está constituído de passado, presente e futuro. Isso é o tempo, passado, presente e futuro. Mas a eternidade, ela está constituída de o que era, tudo o que era, tudo o que é e tudo o que há de ser. Tudo o que há de ser, quer dizer, no futuro da eternidade. Mas abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. E você vai observar que Jesus disse, eu sou. Ele começa dizendo, eu sou. E diz, eu sou o alfa e o ômega. Estas palavras eu sou, não quer dizer que ele muda para cada fase do tempo. Ele está usando a mesma linguagem. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Depois diz, eu sou o princípio e o fim. Depois ele diz, eu sou o que era, eu sou o que sou e sou o que há de ser. Então, nesse caso, nós podemos compreender que ele é presente ainda na eternidade. Ele é presente no presente e ele é presente no futuro. Em outras palavras, ele continua sendo o que é, o que era, porque ele disse, eu sou o que era, eu sou o que é e eu sou o que há de vir, eu sou o que há de vir. Esse sentido me faz compreender alguma coisa muito importante. É que essa eternidade, então, abrange todo o passado, o presente e o futuro. E se eu pudesse colocá-la dentro da eternidade, então aconteceria isso aqui. Observem bem. Pondo a eternidade pondo o tempo dentro da eternidade, então eu chegaria a pôr o passado, o presente e o futuro dentro, o passado, o presente e o futuro dentro do presente de Deus. Nesse caso, Deus tem diante dele todo o passado do homem. Ele tem diante dos mesmos olhos presentes o presente do homem e o futuro do homem. Por esta razão, quando João é arrebatado ao céu, ele sai da dimensão do tempo e entra na dimensão da eternidade. Por essa razão que João começa a falar de coisas que ainda vão acontecer, mas ele começa a descrever como se já tivessem passado. Por quê? Porque o passado, o presente e o futuro do homem estão dentro do presente da eternidade. Nesse caso,
o passado, o presente e o futuro do homem não tem lugar dentro mesmo do da eternidade. Quer dizer, o da eternidade abrange todos os aspectos do tempo do homem. Por essa razão, quando João é arrebatado até o céu e entra na dimensão da eternidade, torna-se difícil para ele localizar as coisas relacionadas ao tempo. E quando a pessoa abre o livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, quando temos a batalha de Miguel e seus anjos contra Satanás, aí você lê no passado, mas isso para nós no tempo ainda é futuro. Essa dimensão, ou esse princípio, ou essa equação tridimensional bíblica enquanto ao tempo e quanto ao seu passado, ao seu presente, ao seu futuro, muitas pessoas não compreendem e por esta razão falam coisas que não têm sentido dentro mesmo dos estudos da profecia. Para entendermos os princípios relacionados aos anjos, nós necessitamos conhecer o princípio da eternidade e o tempo e saber que o tempo está dentro do presente da eternidade e não tem lugar mesmo no passado da eternidade ou mesmo no futuro da eternidade. Localizando o tempo dentro desse triângulo grande que é a eternidade, nós observamos que diante dos olhos de Deus está patente todo o nosso tempo. É mais fácil, ou quer dizer, torna-se mais fácil Deus perdoar o homem. Por quê? Porque diante dos seus olhos está o presente, o passado e o futuro. E Deus nos perdoa por crer que o nosso futuro poderia ser melhor. Nesse caso, nós podemos então observar que os olhos da alma estão intimamente relacionados ao desejo de Deus de usar a nossa fé. Em segundo lugar, o tempo e a eternidade são dois princípios totalmente diferentes do ponto de vista geral, concernente à angelologia bíblica. Em terceiro lugar, os anjos e os homens e a criação do mal. Na próxima classe, nós vamos entrar profundamente nos 3 pontos que são a trajetória de Satanás, os anjos decaídos e demônios e os anjos eleitos. Mas queria fazer aqui uma pausa e orientá-los ou concluirmos juntos dentro desse ponto de vista. Não permitamos que a nossa fé seja dilubriada. Não abramos mão da nossa fé para conhecer o amanhã ou para conhecer o nosso futuro.